Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Seu Direito, um programa fruto da parceria da Escola Superior da Advocacia da OAB Pernambuco com a Assembleia Estadual de Pernambuco. Estamos aqui hoje para discutir um tema muito relevante e que, na verdade, acontece seja na esfera pública ou na esfera privada, que é o assédio moral. Para discutir sobre esse tema, teremos a presença de duas referências sobre a matéria. Primeiramente, o deputado estadual Isaltino Nascimento, que é autor de uma lei que regulamenta um pouco a matéria. Muito bem-vindo, deputado, muito obrigada pela presença. E Janaína Tavares, que é procuradora do município de Jaboatão e, com certeza, já viu essa problemática dentro do serviço público. Eu agradeço demais a presença de vocês. Deputado, como é que surgiu a lei e qual é o ponto central, de onde é que o senhor percebeu a necessidade de nós termos uma legislação específica sobre a matéria aqui em Pernambuco? Parabenizar primeiro pelo programa, agradecer a oportunidade também de conversar aqui com a Janaína e com todos que estão conversando conosco aí nesse momento. Na verdade, eu sou servidor público. A minha origem, eu exerço a função hoje como deputado estadual, mas eu sou servidor da Previdência Social, ajudei a fundar um sindicato, ajudei a fundar uma federação nacional, e aí me deparei muito com essa temática, quando dirigente sindical, em relação ao assédio moral. E tive a oportunidade de apresentar o projeto de lei quando eu fui para a Assembleia Legislativa, em 2000, ainda na primeiro mandato, mas acabou sendo vetado pelo antigo governador Jair Vasconcelos. Em 2007, quando o governador Eduardo Campos foi eleito governador, apresentei um projeto de lei, a lei foi aprovada, foi a primeira lei regulamentada em nível estadual do Brasil. Se entrar no site assediomoral.org, você vai ver essa legislação, e foi feito em 2007 e em 2020 agora nós fizemos uma reformulação, aprimorando para os tempos atuais, algumas lacunas que ficaram no princípio de 2007 para cá, porque várias discussões foram feitas aqui no nível local, no país e também em nível internacional, nós aprimorando o projeto de lei, de modo para dar condição ao servidor público estadual ter essa garantia de evitar que haja esse tipo de problema em relação à questão da assédio moral aqui em Pernambuco. Janaína, na tua experiência na Procuradoria, como estamos com essa problemática? Porque isso é algo muito sério, na verdade. Eu conversava ali agora há pouco com o deputado Isaltino e destaquei como foi boa essa... Ele, na verdade, ele atualizou, a legislação de Pernambuco, porque tinha essa legislação que era de 2007 e havia um tipo aberto, mas não ficava bem especificado os tipos de assédio, e ele especificou na lei. Colocou, por exemplo, que uma coisa que acontece, que é o passivo, que é um tipo de assédio indireto, e eu destaquei exatamente isso. Na administração pública, em Jaboatão, a gente também tem uma lei, eu estava dizendo a ele, que, a meu ver, ainda está também desatualizada, como estava a de Recife, entendeu? Necessitava de uma legislação que desse uma atualizada da mesma forma que o deputado Isaltino fez. Vocês falaram da questão de tipos de assédio. Isso é objeto da lei. Quais são os tipos de assédio moral? O que é assédio moral? Talvez a gente precisasse definir um pouquinho até isso. É a busca, a forma como alguém que exerce normalmente, mas não tem necessariamente sobre isso, uma hierarquia sobre um subordinado, mas tem um assédio que é chamado de assédio descendente, Esse é o normal, o comum, em que alguém exerce essa função de hierarquia superior e começa a cometer de forma constante a um subordinado normalmente, determinado de prática, ou além da sua capacidade, ou aquém da sua capacidade, atua em relação à forma jocosa, com apelidos, com a maneira como as pessoas podem se comportar em relação à questão da aparência física, do credo religioso, da questão da orientação sexual, enfim, várias questões, mas isso tem que ser feito de forma repetida, não pode ser apenas um episódio. Isso tem que ser feito de forma repetida, de modo a que isso possa trazer constrangimento. Então, o assédio normalmente ele é descendente, ou seja, do superior em relação ao subordinado. Ele é do subordinado ascendente, quando é do subordinado em relação ao chefe, que vai acontecer também, não é comum, mas acontece quando um subordinado se diz que é superior, que é capaz e que o chefe está lá por uma certa circunstância. O horizontal, quando
é feito nas pessoas no mesmo nível de hierárquico, ou quando acontece muitas vezes de grupos são formados em relação a pessoas do mesmo espaço, ou de grupos formados no ambiente de trabalho em relação ao superior. Né? E tem o assédio também, que é da pessoa que muitas vezes vê o assédio colocado, esse que Janaína mencionou aqui, e não se sente em condição de fazer nenhum tipo de denúncia. Então, se sente constrangido também por estar sendo chamado de assédio passivo, assédio moral passivo, que é aquele que a pessoa não está sendo motivado, né, recebendo o assédio, mas que fica constrangido. Enfim, então, esses são os tipos comuns. O normal, de fato, é do superior em relação ao subordinado, mas tem esses outros tipos de assédio e, obviamente, tem que ser de forma constante, né, para que haja, não pode ser apenas um episódio, tem que ter uma durabilidade de modo que gere constrangimento a quem está recebendo esse tipo de assédio. Exatamente, tem que se prolongar no tempo, né? Não pode ser um ato único. Quando é um ato único, se configura como um dano moral. Para se configurar como assédio, aquilo tem que ser uma prática reiterada, dentro da administração reiterada ou do superior hierárquico, ou esse que você estava falando, que é o mais raro de acontecer, ele acontece muito quando, por exemplo, pessoas do mesmo nível hierárquico dentro da administração pública, um deles ascende e os outros não se conformam com a promoção do outro e, de uma certa forma, criam impossibilidades ao exercício desse cargo hierárquico, né? Eu sempre digo que a questão do assédio moral, ele deve ser mais prevenido, porque tem a ver com a ética no trabalho, com o fato de eu respeitar o meu colega, não invadir o espaço dele, não querer impor a ele os meus valores, entendeu? Quando o ambiente de trabalho ele se comporta desse jeito, é um ambiente sadio, onde as pessoas produzem bem, é outra coisa, né? E aí, na verdade, tem um elemento importante que diz respeito a essa questão de como é que se caracteriza essa questão do assédio. Muitas vezes, as pessoas obrigam ao servidor a cumprir determinado tipo de tarefa, além ou aquém da sua capacidade, não dispõe de instrumentos necessários para o desempenho da atividade e há uma cobrança para fazer essa questão, exige fora do horário, ou muitas vezes o desempenho coloca o servidor fora daquele espaço, né, dentro do ambiente de trabalho. Então, assim, gera essa dificuldade aí no dia a dia, em função do desempenho da atividade, gerando, obviamente, como eu disse, Janaína, aqui, nessa questão de ser algo mais contínuo e que gera constrangimento, dificuldades no dia a dia. Normalmente, o assédio moral, caracteristicamente, que é feito em relação do homem em relação à mulher, é muito comum, e ele é uma derivada do assédio sexual. Muitas vezes o superior assedia sexualmente a subordinada, não é? E quando não tem qualquer tipo de resposta positiva, começa a fazer o assédio moral. Acontece o inverso, né, da mulher em relação ao homem, é raro, mas tem. E as mulheres têm um tipo de reação diferente do homem, né? A mulher muitas vezes tem dificuldades nessa questão do dia a dia, náuseas, choros, enfim. E os homens, tentativa de suicídio, que é o mais comum, lamentavelmente, ou indo para se tornar alcoolistas, ou use drogas, porque se sentem impotentes em relação à resposta do tipo de prática que é feita no dia a dia. Então é uma situação muito grave mesmo, né, que precisa ser combatida aí para que a gente não tenha prejuízo para essa questão do desempenho do dia a dia da sociedade para o serviço público, né? Ou seja, pensar um bom ambiente de trabalho com qualidade e condições dignas é essencial não só no setor privado, mas no setor público isso também é uma pauta importante. Exatamente. É muito importante, deputada, essa sua colocação da questão do recorte de gênero e como isso marca o assédio moral. Então, mais uma vez, nós vemos que nós mulheres, apesar de não sermos minoria numérica, nós acabamos tendo menos direitos, inclusive a um ambiente saudável de trabalho. Como é essa repercussão na justiça, Janaína? Que implicações isso traz para o município, para o estado e por que é necessário a gente estar tão atento a essa pauta? É interessantíssima essa sua pergunta e eu vou lhe dizer por quê. O assédio moral, eu estava até conversando com o deputado Exaltino, ele causa um processo de depressão. Seja na iniciativa privada, seja no servidor público, mas ele causa um processo de depressão e, com certeza, a pessoa que está com esse sintoma, esse sintoma psicológico, ela produz menos. Só isso já faz
com que aquele servidor se torne mais caro para a sociedade. Além do ambiente de trabalho estar ali maculado, né, porque se tornou impossível para ele trabalhar saudavelmente e produzir, foi agredido, seja de forma jocosa ou constantemente requisitado para fazer trabalhos em prazos inexequíveis, mas ainda por cima traz isso também, entendeu? De ele não produzir a contento. A legislação, deputado, me corrija se eu estiver enganada, mas ela traz a determinação da necessidade de serem afixados cartazes, de serem, na verdade, trabalhadas as questões e não apenas regulamentadas as punições ou os tipos de conduta. E isso é muito importante porque tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui, a centralidade da educação para a sensibilização e para a transformação. Como é que tem acontecido isso aqui em Pernambuco? Está sendo cumprido? Como isso tem efetivamente surtido resultado? Nós fizemos um outro projeto de lei estabelecendo uma semana estadual, né, de combate e de informação sobre assédio moral, porque é importante que se possa ter anualmente um período mínimo, que exatamente a gente está lidando com a última semana do mês de outubro, que normalmente culmina com a data do aniversário, a data que celebra o Dia do Servidor Público, que é 28 de outubro. Então, na última semana do mês de outubro, obrigatoriedade de fazer atividades diversas, inclusive essa questão da divulgação dos cartazes, informações, forma, debates, enfim, o que for melhor para o serviço público estadual, na administração pública direta, indireta e também nas fundações, para que se possa ter essa informação para o conjunto da sociedade. E aí surgiu depois dessa questão, e a partir da provocação desse convite aqui para conversar sobre essa questão da temática, surgiram duas ideias. A primeira delas diz respeito à questão da obrigatoriedade de ter uma estatística, né, de fazer com que essa cadeia de administração, né, no caso que centraliza os órgãos de administração direta, e também, no caso das fundações, né, das empresas públicas, de terem anualmente, na primeira semana do mês de outubro, enviar à Assembleia Legislativa, à Comissão de Administração, informações sobre os processos abertos relativos ao estado de moral, seja processo administrativo, seja sindicância, de modo que se possa ter estatística sobre isso, informações sobre essa questão. Então, é uma maneira de prover aos sindicatos, às instituições que defendem os trabalhadores do serviço público, informações acerca dos casos acontecidos e também orientar os gestores a tomarem providências para evitar que esse tipo de questão aconteça no âmbito do seu local de trabalho, do seu órgão, enfim. E um outro projeto que me veio também a partir do convite do debate aqui do assédio moral foi da obrigatoriedade da divulgação no processo formativo. Normalmente o governo contrata servidores nas mais diversas maneiras, né? Seja para cargo efetivo, seja temporário. Então, de modo que seja obrigatório que essa lei mais atual de 2020 possa ser objeto de debate de conteúdo, ou seja, quem ingressa no serviço público estadual, na administração pública direta, indireta ou fundacional, saiba exatamente o conteúdo da lei, como prover, para evitar discorrer sobre essa temática e também para que nos espaços eletrônicos, por exemplo, nos sites, nas mídias sociais dos espaços também tenha lá um local em que informe sobre o conteúdo da lei e seja objeto também de acolher as informações e denúncias de qualquer servidor ou de cidadão que, porventura, tem informação acerca dessa questão da assédio moral. Então, essas duas ideias surgiram a partir do debate aqui do programa e vamos aprimorar essas duas leis que já hoje existem, né? Olha aí, o programa gerando excelentes frutos. Na verdade, a gente ter dados estatísticos é importante para que a gente conheça a fundo o problema, senão a gente não vai ter um recorte que permita conhecer onde ele acontece, quem o pratica para poder combatê-lo. E a educação, ela realmente transforma. Então, se o servidor ele já entra sensibilizado, ele já entra alertado que não existe assédio recreativo, talvez a gente consiga efetivamente diminuir o número de casos. Verdade. Janaína, isso pode gerar um passivo, não pode? Para o Estado ou o município, se não controla o gestor. Porque o servidor que se sentir... Não, infelizmente, a gente é como você disse. E essa proposta que você está me dando de fazer a formação do servidor para quando ele entrar é excelente. Excelente, porque dá consciência não só para os servidores subordinados, mas também para os hierarquicamente superiores, entendeu? De que devem tratar bem os seus subordinados. Eu sempre acho assim que
aquele que está acima, tem que ter noção de que o cargo hierárquico dele, ele é para serviço, né? A pessoa está como chefe, a pessoa não é chefe. Então, é muito importante que ele trate bem o seu subordinado, porque se aquele subordinado entra na Justiça do Trabalho, que se for um temporário ou um seletista, ou entra na Justiça Comum, ele pode pedir um dano moral e gerar um passivo para o Estado. Além de o servidor porque é como eu te disse, é muito comum o servidor que está sofrendo assédio se isolar. E quando ele se isola com aquele quadro depressivo, ele rende menos. Então, a sociedade paga de um jeito ou de outro. Ele entrando ou ele não entrando com a ação, a sociedade arca com aquele servidor. Fora a pessoa, que na verdade e além do mais, assim, o servidor público, pela sua natureza, ele desempenha uma função para a sociedade como um todo. Pegar, por exemplo, a área de saúde. 85% das pessoas aqui em Pernambuco não têm plano de saúde. Ou seja, nós temos mais de 9 milhões e meio de habitantes no estado, né, e as pessoas aqui, a maioria não tem plano de saúde. Consequentemente, buscam serviço no serviço público. Imagine se essa prática corriqueira dentro da administração pública, no caso, né, pontual da saúde, perdurar, você vai ter um baixo desempenho, que eu concordo com a Janaína, vai ter um bom desempenho, e o cidadão é quem vai receber um serviço de má qualidade na educação, Exatamente. na segurança pública, enfim, tantas outras áreas, né, que precisariam ter um servidor motivado sem estar sofrendo nenhum tipo de questão, né? Por isso que é tão importante uma ouvidoria. Uma ouvidoria em que o servidor está ali sofrendo aquele assédio, mas ele pode recorrer para a administração, para um hierarquicamente superior ao seu chefe, para poder dizer, olha, às vezes, uma boa conversa resolve. Então, a importância de você ter uma ouvidoria é justamente essa. Porque o servidor pode ir na ouvidoria, recorrer a um chefe superior e até conversar com o seu chefe. Olha, você exerce esse cargo, eu exerço essa função. Você pode me cobrar, obviamente que existem limites do assédio moral, é uma coisa que você tem que ter uma sensibilidade para poder perceber. Porque existe a cobrança regular, o chefe dele tem o direito de lhe cobrar o horário, de lhe cobrar o trabalho e tudo mais. Mas existe aquilo que é excessivo, aquilo que passa do horário de trabalho dele. Cobrar tarefas inexequíveis, em grande quantidade, em prazos inexequíveis. Veja bem, na nossa legislação, a gente aprimorou ela em 2020, estabelece, obviamente, nós vivendo um país democrático em que é preciso haver o contraditório. Né? Alguém receber uma denúncia que está sendo denunciado como assediador, vai ter a oportunidade de fazer o direito de defesa. Sim, tem que ter o devido processo administrativo Exatamente. aí, com contraditório, com ampla defesa, para que se Exatamente. perquira o que efetivamente aconteceu. Perfeito. Até para que a denúncia não vire, de repente, um assédio aí. Exatamente, uma perseguição desnecessária. Mas aí, em comprovando isso, em todo o processo sendo formalizado, esse ato é considerado nulo de pleno direito. Ou seja, a pessoa impõe a determinado servidor uma determinada prática, né, ou qualquer tipo de ação que esteja aquém ou além da sua capacidade. Se porventura não houver desempenho, tá certo, e houver comprovadamente que foi um assédio moral, provado por todos os processos, esse ato é considerado nulo de pleno direito. Portanto, não ser efetivo, mesmo que a pessoa, porque ele pode decorrer da pessoa responder um processo administrativo, a pessoa ser demitido, muitas vezes com determinado tipo de informação ou de exigência que é fora da sua atribuição. Então, permite que pela legislação, esse ato seja nulo de pleno direito, em comprovando que, de fato, foi fruto de um assédio moral, porque aí garante e obriga também, pela lei, a administração pública poder tomar as atitudes, porque ela não pode se sentir omissa ou não tomar atitude de prática, né, para não fazer as coisas, as suas ações, e achar que não pode desempenhar suas atividades. Então, é obrigatório, né, para que as pessoas possam praticar esse tipo de ação e evitar que ocorra qualquer tipo de prejuízo em relação ao desempenho melhor para o servidor, né? O melhor caminho é o caminho da prevenção, né? Porque não pode deixar o assédio se institucionalizar. Né? E o assédio contagia, porque ele contagia Exatamente. o clima organizacional, ele contagia o tipo de prática que é tolerado, porque ele normaliza, muitas vezes, condutas abusivas. Exatamente. E, infelizmente, nós estamos vivenciando um momento muito difícil da vida do país. A partir do processo da eleição de 2018, vivemos um ambiente no Brasil, e eu comentava aqui com o Janaína antes de começar o programa, que infelizmente no mundo como um todo, que é, por exemplo, preconceito
aflorou, né? Se de repente o estereótipo das pessoas, então assim, se você é negro ou negra, você tem que usar determinado tipo de jeito. Se você usar um cabelo, né, exaltando a sua maneira afro, você é considerado uma pessoa, enfim, né? Se você usa uma tatuagem, se você, enfim, tem determinado tipo de forma fora do padrão convencional, se você é uma pessoa do segmento LGBT, ou é evangélico, ou é, enfim, ou outro tipo de religião, enfim, se for aí você sofrendo esse tipo de prática, porque infelizmente essa questão da intolerância hoje é muito grande. Então, lamentavelmente, o assédio hoje ele está certamente graçando com mais força em função desse tipo de prática, com a ameaça, inclusive, das reformas, né, das mudanças. Imagino que o servidor público tem uma discussão de reforma administrativa colocada, e tomara que não seja aprovada em nível nacional, porque o servidor público ele não pertence a um determinado gestor municipal, estadual, federal. Ele desempenha atividade concursado para o cidadão que recebe o serviço, que paga seus tributos e impostos. Então, hoje, nós vivemos um momento muito delicado da vida nacional. Isso é muito interessante e preocupante, porque nós vemos uma normalização das intolerâncias. Antes, as intolerâncias que pareciam ser forçadamente resguardadas, de um tempo para cá parece que foi normalizado. Naturalizado, né, Isabela? Voltando àquela sua pergunta, eu até agora estava pensando sobre isso, o Exaltino falando sobre isso, eu estava pensando, tem que ter muito cuidado mesmo, porque realmente pode gerar um passivo, já que o Estado, né, ele responde pelos atos ilícitos que seus agentes praticarem, né? Aquele é o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que a gente usa muito lá no trabalhista. E uma coisa importante, sem querer fazer louros em relação a nós, por ter sido a primeira lei em nível estadual do Brasil regulamentada, como disse Janaína, que é procuradora do município de Jaboatão, mas tem muitos municípios que não têm legislação sobre isso. Era importante que os vereadores pudessem, ou os prefeitos ou prefeitas, pudessem estabelecer, porque todos os 184 municípios do estado têm, né, servidores públicos, e aí a maioria dos municípios não tem uma legislação que protege, porque essa legislação, ela, por seu turno, ela denuncia o assédio moral, e ela estabelece direitos para o servidor para poder se resguardar de qualquer tipo de prática, até mesmo do chefe se receber em relação ao subordinado, por exemplo, ou do subordinado no nível, né, horizontal. E, na verdade, por seu turno, garante ao cidadão um desempenho de qualidade, porque à medida que o serviço público é feito, né, sem esse tipo de prática, você consegue desempenhar bem o serviço e você tem, por seu turno, um serviço de qualidade para o cidadão como um todo. Então, é uma proteção para o servidor e é uma proteção, sobretudo, para a sociedade como um todo, né? Sim, o direito a um trabalho digno, ele é essencial, não é à toa que ele é constitucionalmente protegido, que ele é uma preocupação, inclusive, da Agenda 2030 da ONU. A gente tem que estar atento a como uma pessoa consegue desenvolver ou não o seu trabalho. Porque nós passamos a maior parte do dia nos nossos trabalhos. E ali, infelizmente, em nível federal, não tem uma legislação sobre isso. Infelizmente, na Câmara Federal, tem há muito tempo tramitando essa questão, mas não tem uma legislação federal que tipifique, eu sou servidor público federal, concursado, né? Mas não tem uma lei que me proteja. Né? Ele pode buscar a indenização pelos artigos do Código Civil, né? Todo ato ilícito pode gerar indenização, mas realmente não existe uma tipificação específica. E essa regulamentação específica, ela é muito importante, porque ela faz toda a diferença na hora da instrução processual, na hora, inclusive, de coibir, porque a lei ela não trata apenas da tipificação. Na hora que ela traz esses mecanismos preventivos, através da educação, através da conscientização, é que ela pode, talvez, mudar a cultura. Exatamente. E assim, essa questão da maneira, porque muitas vezes as pessoas são acusadas de fazerem uso da legislação para beneficiar. Mas, na prática, os grandes beneficiados são as pessoas que têm menor condição. Porque quem tem uma melhor condição, o desempenho de determinado tipo de informação, acaba se protegendo pelo desempenho. Por exemplo, né, Janaína aqui é procuradora. Dificilmente ela vai receber no desempenho do trabalho dela esse tipo de prática. Acontece, mas não é tão comum, porque ela é uma pessoa que tem muito domínio. Mas acontece muitas vezes de pessoas que desempenham funções que têm uma capacidade, uma condição pequena, menor. Então, muitas vezes a pessoa acha que é aquilo mesmo, desse jeito mesmo, dessa maneira mesmo. E acaba o trabalho de conscientização, né, deputado? Seria importantíssimo. É o trabalho preventivo, que é o melhor que se pode fazer com relação ao assédio. É porque o assédio é uma prática, muitas vezes, tão enraizada e banalizada,
que se não houver esse trabalho de conscientização do que é assédio, não pode botar apelido, não pode ter brincadeirinha, que condutas são permitidas, até em WhatsApp, a gente tem que discutir isso hoje em dia. Exatamente. Então, a educação, ela realmente é essencial nesse processo. E uma coisa que me permita, eu estava conversando aqui antes de começar o programa, é sobre essa questão do trabalho remoto, que eu vou começar a estudar, porque quando eu elaborei a nova norma em 2020, não existia a pandemia nesse trabalho remoto, porque hoje nós estamos vivendo essa questão muito séria, o trabalho remoto é exigente fora de horário, né, o trabalho além da condição, muitas vezes não tem um instrumento necessário para você desempenhar o seu trabalho. Então, certamente, nós vamos analisar para aprimorar essa lei já aprovada, incluindo esse elemento também aí do momento da pandemia, trabalho remoto, das exigências, da tecnologia, para que ele fique mais atual, né? Porque é um momento que a gente está vendo muito delicado aí de cobranças, muitas de resultados fora da sua condição de desempenhar bem, ou fora da sua capacidade, ou fora das suas atribuições, que você não tem para desempenhar e para entregar esse resultado que são exigidos muitas vezes, né? Muito importante, porque o home office ele veio em certa medida para ficar. Verdade. Nós não voltaremos todos para as repartições em instituições como trabalhávamos outrora. Então, é importante que a gente vá adequando. Eu gostaria de pedir para vocês aqui uma indicação de leitura para quem está nos assistindo. Que livro vocês recomendariam? Sobre o tema, eu indicaria Assédio Moral no Trabalho, do professor e pesquisador da Unicamp, Dr. Roberto Eloane. É excelente livro. E tem um livro importante também que eu gosto muito, uma recomendação que é muito atual sobre a questão de quem trabalha entregando alimentos, né, chamados escravos da servidão, tá certo? Que fala da questão aí da realidade nova das tecnologias e mostrando como o capitalismo usa essa faceta aí para impor uma série de medidas e exigências, né? Então é um livro extremamente atual, né, que trata sobre essa questão aí do dia a dia. E agora um bate-bola. Eu falo uma palavra e vocês falam a palavra que vier à mente. Serviço público. Importantíssimo para a sociedade. Cidadania. Trabalho. Dignifica a pessoa. Tirou a palavra dignidade da pessoa humana, é excelente. Resumo. Pernambuco. Pernambuco é o melhor país do mundo. O estado onde eu vim trabalhar, maravilhoso. A gente já está, infelizmente, se aproximando do fim do programa. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final, cada um de vocês. Na verdade, eu penso que é necessário que todo mundo que porventura sofra assédio moral fale, não aceite, né? Seja mulher, seja homem, seja, enfim, qualquer pessoa, calar, permitir que isso possa prejudicar não só a si próprio, mas o bom desempenho da população. Então, sempre, independente do assédio moral, ser omisso é muito ruim. Então, não seja cúmplice, denuncie. Continuo a pensar nesse trabalho preventivo. Eu acho que o trabalho preventivo é sempre melhor. Não deixar que se instale dentro do seu setor público, um ambiente ruim, um ambiente não saudável, de não sociabilidade entre os servidores, porque prejudica. E prejudica não só a pessoa de servidor, prejudica o serviço público em geral que atende a sociedade. É isso. Ficamos por aqui. Hoje discutimos um tema relevantíssimo. É importante conscientizar para transformar. Assédio, não. Brincadeira só é brincadeira quando dois se divertem. Então, vamos coibir essa prática no serviço público e no serviço privado. Fiquem conosco. Até o próximo Seu Direito.